Olá, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia, professor. Estou lhe ouvindo. A tela está sendo visualizada perfeitamente? Perfeitamente. Então tá, bom dia. Vamos iniciar a nossa aula, tá? Na última aula nós terminamos, nós não podemos esquecer, né, só para nós nos situarmos antes de começar, que nós estamos falando sobre diagnóstico microbiológico, sobre as fases do diagnóstico microbiológico, onde nós vimos que essas fases elas são didaticamente divididas em pré-analítica, analítica e pós-analítica. E na última aula nós terminamos falando aqui da fase pós-analítica, onde nós falávamos da questão de aceitações de amostras com restrição. E nós vimos que o papel do biomédico é aceitar ou rejeitar essas amostras. Nós vimos que amostras que nós obtemos com facilidade, com sangue, fezes, urina, são amostras em que se tiver algum problema, eu rejeito, porque eu tenho a possibilidade de uma segunda coleta, né, de pedir ou de sugerir que seja feita uma nova coleta. Mas algumas amostras, como nós conversamos, são amostras que eu não terei acesso novamente. Então, eu não terei acesso a um LCR com facilidade, eu não terei acesso a um fragmento tecidual advindo de uma cirurgia, como, por exemplo, fragmento de uma válvula cardíaca, que foi solicitado uma análise microbiológica. Então, em algumas situações, eu aceito essas amostras, apesar de elas terem algum problema. Isso a gente chama de aceitar com restrição. Mas nós vimos que aceitar uma amostra inadequada, ela vai influenciar no processo diagnóstico. E aí, quando eu chegar lá nesta fase final, nesta fase pós-analítica, o meu resultado tem que estar amparado no problema inicial que eu tive. Então, por exemplo, se eu aceitei uma amostra hemolizada, eu vou emitir um laudo, já que nós estamos falando já de fase pré-analítica, né, no final da minha análise, né, na liberação do resultado, eu vou colocar o meu resultado e vou colocar os problemas iniciais que eu tive, porque isso pode ter influenciado no meu resultado. Então, nós terminamos falando sobre isso. Na fase, então, a liberação desses laudos, não são todos os laudos, tem alguns laudos que eu tenho que tomar mais cuidados do que outros, eu não vou liberar assim com facilidade, abruptamente, não, tem que passar por crivos, né, por outras pessoas que irão fazer que irão me ajudar nessa minha análise. Só um minutinho aqui. Então, por exemplo, em laudos sorológicos anti-HIV, ele deve estar de acordo com uma portaria do Ministério da Saúde, a 59 de 2003, né? Então, eu não posso liberar. Então, quando é solicitado uma sorologia para HIV e que o meu resultado dá positivo, eu tenho que seguir as normas dessa portaria, né? Eu não vou liberar ele imediatamente. Então, como é que se dá? Então, foi solicitada uma sorologia para HIV. Na primeira amostra, o resultado deu positivo. Então, eu faço com ressalva, né? Eu dou um resultado parcial. Qual é o meu resultado parcial? Eu fiz análise, deu anticorpos anti o vírus HIV, né? A minha amostra deu positiva. Só que eu vou
liberar um laudo parcial, né? Eu não vou nem emitir para o meu cliente, né? Eu vou repassar para os meus superiores e vou dizer, olha, as sorologias, eu fiquei hoje no setor de sorologia. As sorologias para HIV que foram analisadas, nós tivemos 5 amostras positivas, né? Eu não vou liberar, então, não vou liberar direto para o paciente, vai passar pelo meu supervisor e o laboratório em si vai entrar em contato para fazer uma segunda coleta, né? Então, analisar uma segunda amostra. Então, veja, eu estou reforçando, né? Eu fiz a minha análise correta, passou por todas as avaliações, continuou positivo, mas eu não libero esta minha primeira análise. Eu vou fazer uma segunda análise de uma segunda amostra. E aí, quando eu tiver 2 amostras, então a segunda deu positiva, então significa que eu já tenho mais segurança em liberar esse laudo, né? 2 amostras positivas, é lógico que a segunda, como a primeira já deu positiva, eu vou tomar muito mais cuidado, eu vou analisar, eu vou procurar minimizar mais ainda os possíveis erros que possam acontecer. Então, faço essa segunda análise. Essa segunda análise deu positivo, ou seja, eu já tenho 2 análises positivas. Aí eu vou liberar o laudo definitivo. Então, vocês estão vendo que nessa situação do sorológico anti-HIV, estou exemplificando ela, é uma situação especial, né? Minha primeira amostra positivou, eu vou fazer mais uma análise para reforçar essa minha informação. Então, 2 amostras positivas, eu vou emitir esse laudo positivo. Sorologia positivo para HIV. Numa segunda situação, numa segunda possibilidade, eu faço uma análise da segunda amostra e ela é discordante da primeira, né? Então, eu fiz a primeira, deu positiva, quando eu fiz a segunda, deu negativa. Então, eu vou procurar ver em que ponto foi que eu possa ter errado. Eu troquei as amostras? Foi erro de processamento que aconteceu? Né? Então, eu tenho que ver onde é que está errando. Então, quando a segunda amostra é discordante da primeira, eu tenho que ver onde foi que eu errei. Então, nós teremos 2 possibilidades aí. A primeira deu positiva e a segunda deu negativa, né? Isso significa que teve algum problema acontecendo aí e eu preciso saber em qual fase da minha análise foi que eu cometi o erro. Professor, como é que eu vou identificar isso? Você tem que procurar saber, como eu estou mostrando aqui, se você foi trocado a amostra, se essa amostra está identificada corretamente, se o kit que eu estou utilizando para fazer esta análise sorológica está na validade, se ele está funcionando. Então, eu tenho que percorrer todo o caminho do meu diagnóstico microbiológico para definir onde foi que eu cometi algum possível erro, tá? Eu estou falando isso quando eu analiso 2 amostras e uma delas a segunda amostra é discordante. E aí nós terminamos de esboçar essa parte inicial, que é as etapas do diagnóstico microbiológico. Então, nós vimos a fase pré-analítica, onde na fase pré-analítica nós vimos que inicia desde a solicitação desta amostra, que tem que ser uma amostra, que tem que ser uma solicitação adequada, com o maior número de informações possíveis. Depois nós vimos que na fase pré-analítica eu tenho que fazer uma coleta adequada, um transporte adequado, uma alicotagem com materiais estéreis para que não haja contaminação, né? Eu tenho que armazenar essa amostra de forma adequada, né? Isso aqui foi os pontos que nós falamos aqui dentro da fase pré-analítica. Na fase analítica, nós vimos que é a partir do momento em que eu começo a fazer a análise dessa amostra, e apesar de eu ter dado uma sequência didática de análise, né, de amostras biológicas, nós vimos que esta sequência metodológica ela não se aplica a todas as amostras. Então, a sequência metodológica que eu dei foi: a amostra chegou, agora eu vou analisar ela macroscopicamente, microscopicamente, cultura, bioquímica e o teste de sensibilidade. Então, nós já explicitei para vocês que em determinados momentos, para determinadas amostras, nem todas essas etapas são recomendadas serem feitas, tá?
Então, eu tenho que ter o feeling, eu tenho que saber para cada amostra como eu irei processar essas amostras. E a fase pós-analítica que nós terminamos de falar agora, que é a fase em que eu tenho o meu resultado, em que vai passar pelo crivo de outros profissionais para minimizar os possíveis erros, né, no decorrer desta minha análise, até que haja a liberação deste resultado, né? Então, o resultado ele será liberado quando já tiver passado por todas essas revisões. Então, esta aqui seria a sequência, né, as fases do diagnóstico microbiológico. E agora nós vamos falar, eu elegi dentro de cada fase dessa um ponto que nós vamos conversar, que seria importantíssimo para vocês, né? Não esqueçam que ainda serão contemplados na disciplina Microclínica 1 todas as etapas de cada análise dessa, desde a fase pré-analítica até a liberação do laudo aqui na fase pós-analítica. Aqui na nossa disciplina cabe falar dos elementos que estão em cada fase dessa, isso nós já fizemos aqui, mas eu vou complementar falando de um ponto específico de cada fase dessa. Então, aqui na fase pré-analítica, eu vou falar como se procede a coleta de determinadas amostras, né? Foi o ponto que eu elegi, coleta de material. Na fase analítica, análise da amostra, nós vamos falar teoricamente como eu analiso essas amostras coletadas e nós vamos fazer exercícios, vamos deixar isso mais consistente nas nossas aulas práticas. E aqui no final, a interpretação deste meu resultado aqui até a liberação do laudo. Então aqui nós vamos retornar agora para a fase pré-analítica e vamos falar de coleta de material. Vocês têm uma disciplina específica, né, em relação a isso, que serão contemplados lá em outras disciplinas, essa questão aqui de coleta de material. Mas eu já vou dar um empurrãozinho para vocês, que também é importante, porque nós iremos analisar algumas amostras, iremos falar sobre algumas amostras e é preciso saber. Então, aqui na fase pré-analítica, nós vamos falar de coleta e do transporte de alguns materiais. Então, nós trataremos primeiro aqui da coleta e transporte de amostras do gênito urinário, né? É um sítio. Então, eu preciso olhar para o ser humano como o local com diversos pontos que amostras biológicas serão coletadas, né? Então, nós começamos lá na nossa aula prática, eu dei algumas solicitações para vocês e já instiguei vocês a determinar de que local é que vem esta amostra biológica. Então, lá nós vimos uma coprocultura, a gente sabe qual é o sítio que vai coletar, que nós vimos lá, gastrointestinal. Nós vimos uma solicitação de urocultura, de onde é que eu vou coletar? Do gênito urinário, a gente vai trabalhar aqui. Eu dei uma solicitação lá de hemocultura. De onde é que a gente vai coletar essa hemocultura? Da corrente sanguínea. Eu dei uma solicitação de bacterioscopia de escarro. De onde é que vem essa amostra? Do trato respiratório. Tá? Então, quando chegar essa solicitação, eu tenho que saber de que local eu vou coletar esta amostra. É a primeira coisa que eu tenho que saber. Secundariamente, eu tenho que saber como é que eu vou coletar esta amostra e como é que eu vou transportar e armazenar. Porque não esqueçam que é nesta fase pré-analítica que vai estar incluído 70% dos erros de diagnóstico microbiológico. Então, é a fase que eu tenho que saber realmente a forma correta de fazer para minimizar ao máximo a possibilidade de contaminação. Então, quais são as principais amostras do trato geniturinário? Tá? A gente está falando aqui de análise microbiológica, mas essa amostra do geniturinário ela será coletada também para fazer outros tipos de análise. Tá? Então, por exemplo, surgiu lá, quando nós falamos de urocultura, a urina 24 horas, isso não é a urina 24 horas é um exame que não é para definir agentes microbiológicos, né? Agentes patogênicos, é para verificar outra repercussão.
tá? Então, fique com a ideia de que nós enfocaremos na questão da análise microbiológica, porque é o que trata a nossa disciplina. Mas todas essas amostras que nós falaremos, elas também serão coletadas para outros tipos de análise que não a microbiológica. Então, quais são essas principais amostras do gênito urinário? Então, nós temos secreção vaginal e uretral, né? São coletados para análise microbiológica? Sim. Então, uma secreção vaginal, eu coleto esse material para definir possíveis micro-organismos que possam estar causando uma vaginite, uma vaginose, por exemplo. Então, quando eu coleto essa secreção, eu vou fazer a análise daquele material e vou ver se ali tem a presença de algum micro-organismo patogênico. Secreção uretral, né? É uma amostra que é coletada também, e essa secreção uretral, ela também serve para identificar a presença de um agente patogênico. Então, se eu tenho um micro-organismo presente na uretra e ele está causando um processo infeccioso, eu posso ter ali o que a gente chama de uma uretrite, né? Como, por exemplo, a gonorreia, que é uma uretrite, é localizada ali na uretra. Então, se o meu solicitante, o meu profissional médico, solicitou uma análise microbiológica de secreção uretral, é porque clinicamente ele está suspeitando que ali esteja ocorrendo um processo infeccioso. Através de sua análise clínica, né? Então, o paciente se queixa em ardência urinar, presença de secreção purulenta, e aí ele suspeita que ali esteja ocorrendo uma infecção por um determinado micro-organismo, e ele solicita uma coleta de secreção uretral para analisar qual micro-organismo está causando aquele processo infeccioso. Então, uma das amostras que vem do gênito urinário é secreção vaginal e uretral. Então, por aqui, pelo início, nós já tiramos que não é só urina que é coletado do gênito urinário, né? Eu posso coletar diversos outros materiais. Eu posso coletar urina de primeiro jato, né? Isso nós já chegamos a comentar na disciplina microbásica e aquele dia na aula prática também nós comentamos. A urina, ela tem diversos tipos de coleta. Eu tenho a urina primeiro jato, eu tenho a coleta de urina do jato intermediário, eu tenho coleta de urina por punção suprapúbica, né? Eu tenho diversos tipos de forma de coletar esta urina. Quando é solicitado uma cultura, eu solicito normalmente uma coleta de urina de jato intermediário e não do primeiro jato, né? Então, solicito cultura, urocultura. Eu já sei que a forma de coleta é através do jato médio. Eu vou orientar o meu paciente verbalmente ou através do meu panfletinho lá do meu laboratório, dizer, olha, seu João, o senhor vai fazer a higiene da sua região íntima pela manhã, com água e sabão, vai enxugar, vai colocar aqui dentro desse frasquinho e vai trazer para a gente imediatamente, né? Então, eu estou orientando o meu paciente a fazer isso. Algumas vezes são solicitadas culturas e eu tenho que me adaptar às determinadas situações, porque eu já sei que o correto é fazer para cultura é coletar urina de jato médio. Mas muitas situações isso não é possível. E eu tenho que me adaptar a essas situações. Eu sei que na comunidade isso é possível ser feito na maioria das vezes, mas no ambiente hospitalar, muitas das vezes eu preciso fazer uma cultura de urina, uma urocultura, e não tenho como coletar o jato médio. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação, o paciente está sedado, está em imunidade terapia intensiva, está sedado, está entubado, não tem como ele fazer a coleta, e nem eu como profissional biomédico, profissional da enfermagem, fazer essa coleta do jato médio. E aí eu vou coletar a urina de qualquer jato. Então, o paciente está com uma sonda lá dentro da bexiga urinária, e aí eu vou coletar essa amostra de lá, dessa extensão desta sonda. Quem já teve a oportunidade de ver um paciente sondado, sabe que eu tenho uma sonda lá dentro da uretra, eu tenho toda uma extensão e uma bolsa coletora aqui. Então, é dessa extensão, não é da bolsa coletora, tá? Eu vou coletar, vou fechar esse trajeto e vou deixar a urina acumular num determinado ponto e eu vou coletar a amostra desse local. Então, nessas situações de ambiente hospitalar, não foi possível coletar o jato médio, só foi possível coletar lá da sonda vesical.
Então, eu vou fazer cultura nessa situação? Vou. Então, não é que vai chegar uma amostra do ambiente hospitalar coletada da sonda, você vai rejeitar porque ela não foi coletada de jato médio. Não. Eu tenho que me adequar a essas situações. Mas eu pergunto, eu preciso colocar essa informação? Preciso, né? Eu preciso anotar. Seria, vamos dizer assim, seria uma amostra que eu aceito com restrição, né? Então tem que colocar lá a informação: amostra coletada em ambiente hospitalar de sonda vesical. Pronto, é minha informação inicial e isso é importante, porque caso no final da minha análise tenha alguma alteração, eu posso avaliar se aquela possível alteração é devido àquele tipo de coleta. Tem algumas situações, por exemplo, crianças. Tem como eu pedir para uma criança de 3 meses internada numa unidade pediátrica, dizer: filho, eu vou fazer a higiene aqui da sua região íntima, você despreza o primeiro jato, para e depois eu vou coletar o jato médio? Não tem como. A criança não tem o seu controle miccional, ela não tem um entendimento de como isso vai se processar. Então, eu não vou fazer uma urocultura desse paciente? Não tem como, né? Eu vou fazer, só que eu vou fazer a coleta de uma outra forma, que é isso que a gente chama de coleta de urina de primeiro jato. Então, em unidade de terapia intensiva de crianças, eu vou fazer essa higienização, vou colocar um saco estéril lá na região genital dele para coletar qualquer amostra. E aí eu chamaria essa urina de primeiro jato. A coleta de urina de jato intermediário para cultura, ela é importante porque eu minimizo a possibilidade de contaminação da minha amostra com microbiota normal. Nós sabemos que a uretra, por onde vai passar essa urina, ela é um ambiente contaminado, é um ambiente colonizado, é um ambiente com presença de microbiota normal. Então, na urocultura convencional, que eu coleto de jato médio, eu minimizo essa possibilidade de contaminação da minha amostra com microbiota do paciente. Como é que eu faço essa minimização? Eu faço a higienização, eu peço para ele desprezar o primeiro jato, porque desprezar o primeiro jato vai limpar o trajeto da uretra, né? Quando o primeiro jato de urina passar, ele vai tirar as células epiteliais descamativas da uretra, ele vai tirar os micro-organismos presentes ali, ele vai diminuir a possibilidade, né? Então, o primeiro jato limpa a uretra, já que eu não tenho como fazer a higienização dentro desta uretra, né? Então, quem vai fazer a higienização? É o jato, o primeiro jato que vai retirar essa microbiota. E aí eu coleto o segundo jato, que já vem uma amostra representativa do que está acontecendo lá na bexiga urinária. Então, o jato médio ele é essencial para culturas, para urocultura. Mas eu tenho essas situações em que eu aceito essas amostras de primeiro jato, de sonda vesical, de punção suprapúbica, porque eu não tenho outra forma de coletar. Então, aqui é uma segunda amostra que vem do gênito urinário. Eu tenho também outra amostra que vem do gênito urinário, é o líquido seminal, né? Então, o líquido seminal, eu posso também, então, se eu tiver, por exemplo, eu como profissional médico, estou suspeitando que esteja ocorrendo uma infecção na próstata, por exemplo. E aí eu solicito uma análise microbiológica ou cultura de líquido seminal. A coleta aqui vai ser feita por um profissional capacitado, né? Porque precisa fazer a massagem na região prostática para que esse líquido seminal seja liberado e seja coletado. Então, é uma outra amostra que vem do trato geniturinário. Uma outra amostra que vem do geniturinário é o esperma. Não posso confundir líquido seminal com esperma. Líquido seminal é o líquido produzido pela próstata, tá? E o esperma é a substância produzida, é a amostra biológica produzida lá onde? Lá nos testículos. Então, vocês estão vendo que eu tenho que trazer a minha amostra biológica do sítio específico, né? Então, está falando de trato geniturinário e aqui eu posso coletar de qualquer parte desse sítio, porque em cada ponto desse eu tenho um grupo de micro-organismos que causam infecção.
Eu tenho micro-organismos que causam vaginites, eu tenho micro-organismos que causam uretrites, eu tenho micro-organismos que causam infecção urinária, ou seja, quando eu estou falando de infecção urinária, eu estou falando de infecção na bexiga urinária e não na uretra, né? Quando eu falo de líquido seminal, eu estou falando de uma infecção localizada lá na próstata. Quando eu falo de uma cultura de esperma, eu estou falando lá na região testicular, né? Então, o esperma é possível ser solicitado uma análise microbiológica. Eu quero saber se esse esperma está contaminado. De repente, eu posso ter uma infecção por micro-organismo lá na região testicular. E aí é solicitado o esperma. Como eu falei no início da aula, essas amostras, eu estou dando ênfase na questão de análise microbiológica. Mas é possível fazer outras análises dessas amostras? Sim. O esperma eu posso fazer análise microbiológica, mas eu posso fazer também a quantificação desse esperma, eu posso ver a motilidade desse esperma, a qualidade, enfim, desse esperma. É uma análise que o biomédico também está capacitado a fazer. Eu estou puxando aqui para o lado da microbiologia, porque é disto que trata a nossa disciplina. Então, esperma, muitas das vezes, ela vai ser solicitada uma análise microbiológica. Do gênito urinário, eu tenho também a coleta do endocervical, né? Então, posso coletar material lá do colo do útero. Pode ser uma coleta de amostras da região genital, de uma lesão genital, né? De uma ferida na região genital. Então, se eu for ao médico e ele vê uma lesão característica, por exemplo, de sífilis, né? Bordas endurecidas, e ele suspeitar que ali pode estar sendo acometida pelo treponema pálido, que é o agente etiológico da sífilis, ele vai solicitar uma análise e é o material desta lesão que eu vou coletar. Então, o nosso sítio geniturinário, eu tenho diversos pontos em que eu vou fazer essas coletas. É por isso que eu estou repassando aqui para vocês, para a gente já ter ideia, porque o maior número de amostras que vai chegar aqui é, por exemplo, urina, né? Em segundo lugar, eu diria que chega aqui um endocervical, uma secreção vaginal, uma secreção uretral, tá? Então, a principal amostra do meu dia a dia de trabalho que vai chegar é urina, normalmente urocultura, né? Urina é a primeira, depois secreção vaginal e uretral estaria em segundo lugar junto com endocervical. Essas amostras de líquido seminal, de esperma, elas não são muito comuns de chegar. Então, é uma vez ou outra que essas amostras chegarão para vocês analisarem. Mas eu preciso saber, porque se eu ficar preso somente à minha rotina, né, somente ao que chega, quando chegar uma dessas amostras, eu não sei o que eu vou fazer. Então, tenho que ficar atento que vez ou outra chegarão essas amostras. É por isso que eu estou explanando para vocês a diversidade de amostras que serão coletadas da região gênito-urinária. Eu vou ficar aqui com a amostra mais preponderante, que é a amostra de urina para urocultura, tá? Não esqueça que a professora Carla, eu acho que é ela que dá essa disciplina, contemplará essas outras formas de coleta na disciplina específica para isso, que é a coleta de materiais biológicos. Eu ficarei aqui, só para a gente ter essa informação, com a amostra que é mais coletada no teu dia a dia, que é urina, né? Então, coleta para urocultura ou cultura de urina. Então, o material biológico será coletado? Urina. Como é que eu coleto esse material biológico? Né? Então, toda essa informação você tem que repassar para o seu paciente. Então, vamos lá. Colher a primeira urina da manhã. Então, primeiro, se é urocultura, eu já sei que a amostra que eu vou coletar é urina. Eu já sei que essa minha amostra ela tem que vir de onde? Da uretra? Não. Ela tem que vir lá da bexiga urinária. Quando eu solicito uma urocultura, eu quero saber se está ocorrendo uma infecção num local específico, que é a bexiga urinária. Então, o material biológico eu já sei que é a urina. A coleta do material biológico, como é que vou proceder? Eu vou colher a primeira urina da manhã, de preferência,
E aqui também tem um significado. Professor, por que eu vou coletar a primeira urina da manhã? Por que tem preferência por isso? Porque, vejam, na bexiga urinária, ela é estéril. E ela é estéril justamente porque, neste ambiente, eu tenho uma grande vigilância do sistema imunológico. Todo micro-organismo que chega e tenta se estabelecer para viver ali naquele ambiente, ele é eliminado. Isso nós adquirimos durante o nosso processo evolutivo. Isso é muito bem definido, que a bexiga urinária ela é estéril. Em determinados momentos, alguns patógenos conseguem se estabelecer e é eles que vão passar a causar o processo infeccioso. Só que, como eu falei para vocês, o sistema imunológico se faz muito presente nesse ambiente. E o micro-organismo patogênico que está se estabelecendo ali, ele vai estar em pequena quantidade devido. Ele tenta crescer, o sistema imunológico tenta eliminá-lo. Então, esse embate vai permanecer e a quantidade dele, pelo menos no início da infecção, vai estar no início, vai estar basal, vai estar em pequena quantidade. Então, quando eu deixo essa urina acumular, então, por exemplo, durante a noite, eu deixo essa urina, fica lá na bexiga urinária, né? A maioria das pessoas não se levantam durante a noite para esvaziar a bexiga urinária. Então, de manhã, a minha bexiga urinária ela vai estar repleta. E os micro-organismos que estiverem ali terão se multiplicado e eu terei uma maior possibilidade de encontrá-los lá. É por isso que eu colher a primeira urina da manhã é preferencial, porque potencializa a possibilidade de eu encontrar o agente que esteja causando a infecção urinária. Então, por isso que eu recomendo colher a primeira urina da manhã. Muitas das vezes isso não é possível, e aí não é porque o paciente não conseguiu coletar que eu não vou fazer a urocultura, né? Isso aqui é o ideal, isso aqui é o perfeito, isto aqui é o que eu vou recomendar. Mas muitas situações, eu não consegui coletar essa primeira urina da manhã, eu tenho que esperar pelo menos, então vamos lá, eu recomendei para o paciente e aí de manhã ele esqueceu e acabou urinando, esvaziando a bexiga urinária dele de manhã. Aí eu recomendo, então tem uma segunda alternativa, uma segunda possibilidade. Você tem que esperar agora pelo menos 2 horas, né? Então eu urinei 6 da manhã, 8 da manhã eu vou fazer essa coleta. Eu espero pelo menos 2 horas para eu ter acúmulo novamente de urina, para que os micro-organismos que estavam presentes ali voltem a se multiplicar, né? E eu tenha a possibilidade de encontrar ele. Então, pelo menos 2 horas após a última micção. Esta é uma possibilidade, né? O ideal é colher a primeira urina da manhã. Eu vou colher essa urina em um recipiente esterilizado, né? Não esqueça que eu estou fazendo cultura. E quando eu utilizo esse material esterilizado, olha aqui a fase pré-analítica se fazendo presente aqui. A seleção de materiais adequados para a minha análise, eu faço lá na fase pré-analítica. Então, eu tenho que ter os meus materiais esterilizados para coletar esse meu material. Então, colher em recipiente esterilizado com o objetivo de quê? De que não contamine a minha amostra biológica que está sendo coletada. Recipiente esterilizado com tampa, com rosca e boca larga, né? A boca larga também minimiza a possibilidade de contaminação dessa minha amostra, né? Que eu vou coletar lá, evita de sujar, evita de encostar, e aí eu vou rosquear e levar para o laboratório. Então, vejo que a seleção de um material adequado, ele também minimiza a possibilidade de erro, potencializa a minha forma correta de fazer coleta e potencializa a minha análise microbiológica. A recomendação da coleta de urina também antes da antibiótico terapia. Por que antes da antibiótico terapia? Isso é o ideal, tá, pessoal? Então, vamos imaginar uma situação aqui. Um paciente foi ao médico, o médico consultou, analisou, fez a anamnese dele e suspeitou que ele esteja sendo acometido por uma infecção urinária. O médico vai solicitar uma urocultura e vai dizer para ele, olha, eu vou iniciar um antibiótico para o senhor.
mas o senhor só começará a tomar esse antibiótico após a coleta do material, após a coleta da urina para fazer a análise cultural, né? Porque se eu iniciar a antibiótico terapia e depois, posteriormente, eu coletar a amostra, eu posso ter já eliminado aquele micro-organismo ou ter deixado ele em pequena quantidade, já que o antibiótico, a função dele é eliminar os micro-organismos. E aí, talvez nessa situação, se eu já iniciei a antibiótico terapia, a minha cultura, a minha urocultura dará negativa. Então, na situação de ambientes comunitários, o médico vai passar um antibiótico, mas vai dizer, olha, colete a amostra antes de iniciar a antibiótico terapia. Isto é o ideal. Mas, como eu falei para você, nós temos que nos adaptar aos diversos ambientes e às diversas situações. Isso é o ideal, isso é o que acontece na comunidade. No ambiente hospitalar, quase nunca eu vou conseguir uma amostra de urina para fazer a minha urocultura sem o paciente ter iniciado a antibiótico terapia. Mesmo porque o paciente entra numa unidade de terapia intensiva, por exemplo, e ele já entra usando antibiótico. Lá dentro, ele vai usar novos antibióticos. Mas, num determinado momento, eu suspeito que esteja ocorrendo uma infecção urinária. Mas o paciente já está tomando antibiótico, né? E aí, eu vou deixar de fazer essa minha urocultura? Não, eu vou fazer. Mas aí o paciente já iniciou antibiótico terapia. E aí, esse início de antibiótico terapia minimiza, aliás, interfere num resultado positivo, tá? Mas nós temos que ver que no ambiente hospitalar nós temos muita urocultura positiva, mesmo o paciente já tendo iniciado a antibiótico terapia, devido aos micro-organismos que causam infecção no ambiente hospitalar já estarem acostumados, né, com aquele ambiente de presença de antimicrobianos. Normalmente, são micro-organismos multiresistentes a diversos antimicrobianos, tá? Então, antes da antibiótico terapia, eu vou encontrar muito em amostras advindas da comunidade. Em amostras de ambiente hospitalar, já iniciou a antibiótico terapia, mas mesmo assim eu vou fazer a minha urocultura, tá? E esta é uma informação que eu vou manter durante todo a minha análise. Porque se no final eu chegar à conclusão de que a minha cultura deu negativa, isso pode estar relacionado com o uso do antibiótico pelo meu paciente, tá? E aí, se eu for um laboratório que me preocupe mais com o cliente do que com a emissão desse laudo, com o resultado em si, eu vou colocar lá a informação, né? Quando eu for emitir o meu laudo, eu vou colocar cultura negativa, aí eu coloco observação, amostra analisada, paciente já havia iniciado antibiótico terapia. É uma informação a mais. E informação, quanto mais completa, melhor, né? Temos que pensar no final, no meu cliente que está esperando esta informação. O transporte dessa amostra, como é que eu faço, né? Então, vocês estão vendo que eu estou pegando no ponto, no cerne principal da fase pré-analítica. Coleta e transporte desse material. Como é que eu transporto essa amostra? Eu transporto o mais rápido possível, não esqueça que estão falando de urina, coleta jato médio principalmente. Eu tenho que transportar o mais rápido possível. Essas amostras, se eu deixar ela em temperatura ambiente, eu posso processar até 2 horas, né? Então, coletou a amostra, o transporte vai acontecer dentro desse período, e aí eu deixo ela em temperatura ambiente. Até 2 horas eu posso analisar. Passou de 2 horas, eu tenho que refrigerar essas amostras. Refrigeração em temperatura de geladeira, né, de 2 a 8 graus. Eu devo ter no meu laboratório geladeiras específicas para condicionamento de amostras biológicas. Eu não vou colocar essa minha amostra biológica na geladeira que é determinado para guardar meios de cultura, tá? Então, no meu laboratório, eu vou ter cada geladeira específica para uma coisa. Então, eu vou refrigerar lá de 2 a 8 graus na geladeira
e aí eu posso processar até 24 horas. Só que eu vou perder qualidade. Toda vez que eu refrigero uma amostra, eu vou perder qualidade. O senhor quer perder qualidade de uma amostra biológica? Veja, dá condições para esse micro-organismo que vai fazer com que talvez ele não cresça no meu meio de cultura. Não esqueça que se eu estou coletando urina, esse micro-organismo ele está vindo de uma temperatura corporal. Ele está acostumado a viver naquela temperatura. Eu deixo ele na temperatura ambiente, ele ainda tolera 25 graus, 25, 26 graus, que é o que a gente considera a temperatura ambiente. Agora, quando eu coloco numa temperatura de 2 a 8 graus, vocês vão de convir que eu estou colocando ele numa temperatura em que ele não está acostumado a viver. Veja, ele saiu de 36 graus, que é a temperatura corporal, ele foi para uma temperatura de 25, 26 graus, que é o meio ambiente, e depois ele vai para uma temperatura de 2 a 8 graus, ele vai sofrer modificações. Algumas bactérias vão morrer, outras vão perder o seu metabolismo. Então, a minha amostra, ela perde qualidade, né? Meus micro-organismos talvez não cresçam, mas a gente tem ainda essa margem de segurança, né? Então, até 24 horas. Então, se eu estou chefiando um laboratório, eu vou criar um fluxo de recebimento de amostras, de processamento de amostras, de número de profissionais suficientes para analisar aquela amostra no período adequado. Então, a minha equipe de urucultura vai estar trabalhando para que eu consiga analisar essa minha amostra dentro do tempo adequado, 2 horas. Se eu não estou conseguindo fazer isso, significa que eu preciso fazer uma reformulação nas minhas ideias, né? No meu laboratório, no fluxo de análise dessas amostras, tá? Então, eu deixo essa informação para vocês, porque é possível fazer, mas haverá perda de qualidade dessas amostras, tá? Essas situações, como eu falei para vocês, elas podem acontecer quando, por exemplo, eu preparei o meu laboratório para analisar 100 amostras diárias. E aí, naquele determinado dia, chegou 200 amostras. É lógico que eu vou perder mais tempo para analisar, né? Então, mas eu ainda tenho essa segurança. Poxa, eu analisei 100 amostras no período de 2 horas, mas eu ainda tenho 100 amostras para analisar. Então, eu vou colocar ela sobre refrigeração, porque eu sei que ela já vai passar do tempo, tá? Então, isso a gente chama de um transporte adequado, num tempo adequado, para que a minha amostra não perca a sua qualidade. Se vocês conseguiram assimilar aqui, eu estou na minha fase pré-analítica e eu estou minimizando as possibilidades, estou fazendo de tudo para que não tenha interferência, não tenha contaminação, não tenha perda de qualidade dessas amostras, para quando eu chegar na próxima fase, que é a fase analítica, essa fase pré-analítica não possa interferir nos meus resultados da fase analítica, ok? E aí, como nós elegemos aqui a coleta do jato intermediário, né? Nós vamos mostrar para vocês aqui. Então, por exemplo, isso aqui é uma cartilha explicativa, né? Que eu posso fazer dentro do meu laboratório, né? Eu posso dar informação verbal e eu posso dar a cartilha para o meu cliente, porque talvez uma informação verbal ele não consiga assimilar tudo naquele momento. Mas quando eu dou o panfleto para ele mostrando, isso potencializa a possibilidade dele coletar a minha amostra de forma adequada. Então, urina jato médio na mulher, como é que vai ser coletado, né? E eu ainda tenho que levar em consideração essa questão da anatômica, né? Anatomia genital masculina e anatomia genital feminina. Então, eu venho aqui, vou recomendar que ele lave as mãos. Para que lavar as mãos? Para retirar o micro-organismo da microbiota da minha mão, para que essa microbiota da minha mão não vá lá para a minha urina. Não é isso que eu quero. Eu quero analisar agente patogênico que estejam lá na bexiga urinária. Então, quando ele lava a mão, ele evita de levar esses micro-organismos para a região genital e, consequentemente, para a amostra de urina. No caso das mulheres, afastar os grandes lábios. Vai lavar essa região vaginal com água e sabão e fazer um enxágue abundante, porque eu também não quero sabão na minha amostra, entende? Que se for sabão, se for detergente, os micro-organismos podem morrer pela presença desses detergentes de lá.
Então, vou fazer um enxágue com abundância para retirar todo esse sabão, para retirar toda a microbiota superficial. Após esse enxágue, lavagem, enxágue abundante, eu vou fazer a higienização, né, da região genital, enxágue de frente para trás. Não podemos esquecer que aqui eu tenho uma região, a região anal, em que eu tenho uma abundância de micro-organismos que pode contaminar a urina. Então, o enxágue eu não posso fazer da região anal para a região genital. Pelo contrário, eu vou jogar a água nesta direção, da região genital em direção à região anal. Então, enxágue da frente para trás e vou fazer a higienização também neste mesmo sentido, com papel toalha para fazer a higienização. Pronto. Então, já preparei essa parte inicial, eu minimizei a possibilidade de contaminação da minha amostra com microbiota da minha mão e com microbiota que vive aqui na região genital. O próximo passo é fazer desprezar o primeiro jato. Vejam, eu não tive como lavar aqui na uretra, né? Nem tenho como fazer. Então, quem vai fazer a higienização da região uretral é o desprezo do primeiro jato. Então, vou desprezar o primeiro jato e ele que vai fazer a higienização. Não esqueça que quando a urina passa pelo trajeto pela uretra, ele faz uma pressão mecânica, né? E principalmente quando a tua bexiga está cheia, que a pressão é maior ainda. Então, quando a urina passar, ela vai levar esses micro-organismos da microbiota da uretra. Então, vocês estão vendo que eu estou minimizando a possibilidade de levar micro-organismos de microbiota normal, da mão, da região genital e da externa e da uretra para a minha amostra biológica. Então, eu vou desprezar esse primeiro jato. Depois, eu vou... Desprezo o primeiro jato, sem interromper a micção, eu vou coletar agora no meu frasco adequado lá, ó, vou coletar o jato intermediário, né? Então, eu desprezo o primeiro jato e aí coleto o jato intermediário. A quantidade, precisa ser um frasco cheio, meio litro? Não precisa, nós já falamos aqui, pequena quantidade de urina. Para urocultura, 2 a 5 ml é o suficiente para eu fazer a urocultura. Eu vou desprezar o restante da urina, ou seja, vou esvaziar minha bexiga urinária no vaso sanitário e depois eu vou fechar esse frasco e levar imediatamente para o laboratório, né? Porque tem tempo para eu analisar essa amostra, como eu falei para vocês, em temperatura ambiente, 2 horas e sob refrigeração até 24 horas. Aqui para o masculino, né, para a anatomia masculina, não muda, o objetivo é o mesmo, é minimizar a contaminação com microbiota da mão, é minimizar a contaminação com microbiota da região genital e minimizar com a microbiota uretral. Então, eu vou fazer os mesmos procedimentos, só que como eu tenho uma anatomia diferente da mulher, tem algumas coisas que vão ser pequenas diferenças aqui. Vou lavar as minhas mãos para diminuir a microbiota da mão. Vou expor a glande, né? Que é a cabeça do pênis, popularmente, como a gente chama. Então, vou retrair o prepúcio e vou expor essa glande, mantendo o prepúcio retraído, como eu falei. E aí, vou fazer a higienização com água e sabão e enxágue com água em abundância, né? Também não quero sabão na minha amostra. A minha preocupação aqui para os homens, ela diminui em questão da contaminação com a região gastrointestinal, que é lá o ânus, né? Devido à minha anatomia, isto fica muito distante da região anal, diferente da mulher, né? A anatomia feminina é muito próxima, né? A região anal e a região vaginal, ela é muito curtinha. Aqui já para o homem já minimiza, mas eu continuo lavando para diminuir a microbiota aqui nessa região. Vou fazer o enxágue e secagem com papel toalha. Vou desprezar o primeiro jato, né? Para os homens é bem mais fácil de fazer isso do que para as mulheres. Então, eu vou desprezar o primeiro jato e vou, sem interromper a micção, vou coletar o jato intermediário num copo estéreo, né? E uma quantidade que eu já falei para vocês de 2 a 5 ml é o suficiente para fazer a urocultura.
Desprezei o restante, ou seja, esvaziei a minha bexiga. Não esqueço que eu estou fazendo essa minha coleta na primeira urina da manhã, né? Ela já ficou acumulada, então a minha bexiga urinária vai estar cheia. Então, não vou desprezar aqui o restante da urina e vou fechar o frasco e encaminhar imediatamente para o laboratório para que eu analise a minha amostra o quanto antes, né? 2 horas, temperatura ambiente, 24 horas sob refrigeração. Ok? Esta é a situação mais comum de coleta de urina, né? Jato médio, né? É a amostra que mais chegará para vocês. Mas como eu falei para vocês, eu estou especificando aqui a questão de urocultura, de cultura de urina. Então, aquela seria a urocultura de jato médio. Aquela seria a forma de fazer para o jato médio. Mas eu falei para vocês que eu tenho situações em que eu não vou conseguir coletar o jato médio, né? Ambiente hospitalar, por exemplo. Então, eu posso coletar urina de qualquer jato, né? Seria uma segunda possibilidade. Urina de qualquer jato. Em que situações, professor, que eu vou coletar essa urina? Quando eu tenho, por exemplo, um paciente internado, principalmente crianças, que não têm o controle miccional, mas que eu preciso fazer a urocultura. Eu suspeito que ela esteja com uma infecção na bexiga urinária. E aí eu compro esses sacos que são estéreis e que vêm com uma região adesiva, como a gente pode visualizar aqui, para coletar a urina de qualquer jato. Então, esse saco coletor ele é utilizado para pacientes que não têm controle de micção, exemplificando aqui as crianças, por exemplo. Né? Como é que eu vou proceder para fazer a coleta? Olha aí o ponto coleta, se fazendo presente novamente aqui na nossa coleta de material. Então, vamos imaginar aquela criança, né, internada lá na pediatria, que não tem controle miccional, mas que eu preciso fazer a coleta de urina para fazer uma urocultura. Então, vou fazer a higienização da região genital com água e sabão. Se eu perguntar para vocês o objetivo disso, vocês já vão saber me dizer. O objetivo é diminuir microbiota da região genital. Vou colocar o saco coletor de forma asséptica. Então, olha, acabei de fazer a higienização da região genital. Vou usar luvas aqui para retirar esse adesivo e vou colocar, né, lá na região genital da criança e vou deixar colado lá. Porque eu também não vou poder ficar segurando lá, né, até a criança urinar, eu não vou conseguir fazer isso. Então, por isso que tem esses adesivos que eu higienizo, coloco lá ele de forma séptica. Quando eu digo de forma séptica, é cuidado para eu não contaminar também com a minha mão, né? Eu tenho que lavar as minhas mãos, usar luvas para fazer esse procedimento aqui. Então, eu vou deixar ele lá grudado, né? Deixo lá por um tempo. Daqui a pouco eu volto para ver se a criança urinou, se eu tenho agora a amostra para fazer a minha análise. E aí eu passo lá. Caso não haja micção dentro de 45 minutos e 1 hora, eu tenho que repetir esse procedimento. Então, eu tenho que retirar o saco que eu grudei lá, não tem urina, eu desprezo ele, faço a higiene genital novamente e grudo um novo saco. Professor, por que eu tenho que fazer isso? Porque a microbiota a nossa microbiota, enfim, em qualquer região, e nós não estamos falando aqui de região genital, ela é reconstituída em cerca de 45 minutos. Então, por exemplo, eu lavo as minhas mãos, o que foi que eu fiz? Eu retirei a microbiota que está na superfície da minha pele, eu minimizei ela ao máximo. Mas eu tenho micro-organismos um pouco mais aprofundados da minha pele, por exemplo, né? Nas camadas um pouco mais profundas da pele, que aquela lavagem não foi capaz de retirar, né? Eu tirei da superfície. Daqui a pouco, esses micro-organismos começam a se reproduzir e voltam a colonizar a superfície da minha pele novamente. Isso acontece também lá na região genital. Em 45 minutos a 1 hora, há novamente a colonização de micro-organismos da microbiota. Então, se nesse tempo não foi possível coletar a amostra, eu tenho que repetir novamente esse procedimento. Professor, isso aí leva tempo, demora sim, né?
Mas é a forma de eu minimizar a possibilidade de contaminação com microbiota, que, como nós já vimos aqui nessa fase pré-analítica, é essencial essa minimização para não atrapalhar no meu procedimento de análise microbiológica. Nessa situação, é praticamente somente em ambiente hospitalar que isso vai acontecer e quem vai coletar normalmente é a equipe de enfermagem, né? Mas, professor, essa equipe de enfermagem, por que eu preciso saber isso daqui? Eu preciso ter um entendimento, porque em determinado momento eu vou ter que orientar a equipe para fazer a coleta adequada dessa amostra, tá? Não esqueça que é vocês, os profissionais capacitados, a orientar essas questões aqui de coleta adequada, de transporte adequado, de análise adequada, de emissão de laudo adequado, tá? Então, eu tenho que orientar essa equipe a fazer de forma adequada. E não é que eu vou chegar no setor e vou fazer, olha, hoje eu vim fazer um treinamento, eu posso até fazer isso, né? Dentro de um ambiente que tenha essa questão de ensino, né? De melhora da qualidade do serviço. Mas muitas das vezes é o próprio profissional que vai perguntar para vocês. O pessoal da enfermagem vão ligar lá para o teu laboratório e vão perguntar, gostaria de falar com um biomédico? Aí vão perguntar para você, eu gostaria de saber como é que eu faço a coleta de urina para uma urocultura de uma criança de 2 meses que está entubada, que está sedada, né? E aí é você que tem que fazer essa orientação. Então, entendo que a importância do conhecimento do que se passa em cada fase da análise microbiológica é importantíssima, tá? Então, o entendimento de que essa microbiota vai se reconstituir e que eu preciso repetir esse procedimento, ela é essencial para a qualidade da coleta desta amostra. Mas eu coloquei lá, né, fiz a higienização, coloquei o saco estéril, saco coletor ideal. Depois de 30 minutos, o meu cliente já tem urina lá. O que é que eu faço? Eu vou enviar, eu nem vou manipular mais essa amostra. Não esqueça que esse saco aqui ele é estéril, tá? Eu vou enviar o saco coletor fechado para o laboratório. Então, é aqui nesse saco mesmo que eu vou enviar a amostra para o laboratório. Não será mais naquele frasquinho que chegará para você analisar, tá? Vocês veem aqui que esse saco tem uma região em que eu já faço uns fios que faz a fechar, fecha ele, né? Veda ele, e aí eu envio para o laboratório aqui mesmo. Lá no meu laboratório é que eu vou retirar essa amostra de forma séptica, né? Uma pipeta, uma seringa estéril para eu poder começar as minhas análises, tá? Então, não é só naquele frasquinho que vai chegar. Nesta urina de qualquer jato, nessa situação, e vai chegar aqui desta forma. Então, essa aqui será a segunda forma de coleta de urina. Já falamos do jato médio, coleta de jato médio, transporte de jato médio, e agora coleta de urina de qualquer jato e transporte de urina de qualquer jato. É assim que nós procedemos de forma adequada. A outra forma de coletar, não esqueça que nós estamos aqui em urocultura, né, cultura de urina, é a colheita de amostras de paciente com sonda vesical. A sonda vesical é esse catéter que a gente está vendo aqui. Ele fica lá dentro da bexiga urinária do paciente. Então, sonda vesical de Foley é um catéter com sistema de drenagem, né? Então, essa parte aqui, ela continua para cá. Essa parte que vai estar dentro da bexiga urinária do paciente. Essa aqui é a parte da extensão, que para cá vai ter uma bolsa coletora, tá? Então, se você já viu isso em ambiente hospitalar, né, você já tem a ideia de como isso funciona. Eu tenho uma sonda que fica dentro da bexiga urinária e eu tenho essa extensão por onde vai sair a urina e ser coletado numa bolsa que fica do lado do leito do paciente. Mas muitas das vezes nós vemos isso em pacientes cadeirantes que não têm controle de micção, pacientes com tumores uretrais ou prostáticos que fecham essa região, normalmente eles estão sondados. Então, pacientes que têm obstrução e não conseguem urinar, eles ficam com essa sonda. Muitas das vezes, até na rua, a gente vê esse paciente que está com a sonda lá na bexiga urinária e a bolsa coletora aqui, né? Então, nessas situações, mas isso acontece principalmente em ambiente hospitalar. Então, vejam só, se o meu cliente está entubado, está sedado, ele não vai ter o controle miccional,
né? Então, eu ponho essa sonda lá para retirar essa urina que ele está produzindo. E aí, como é que eu vou fazer a coleta aí? Vou ter que fazer essa coleta, né? Então, primeiro, eu vou pinçar a cânula. Eu vou pinçar a cânula, que é essa cânula que a gente está vendo, ó, tem uma pinça bem aqui, ó. Não esqueça, essa parte vai estar dentro da uretra e da bexiga urinária do paciente. Esta região é a extensão. E eu tenho aqui uma pinça em que eu faço o pinçamento para que a urina fique depositada aqui nessa extensão, né? E a urina ficando depositada nessa extensão, o que é que eu vou fazer? Vou fazer a higienização desta região, ó, né? Aqui eu tenho uma região que é possível fazer a punção, né? É uma borracha que eu tenho aqui, ó, uma região, como se fosse aqueles frascos de medicação que tem uma borracha vedando, aqui eu tenho também. Então, vou fazer a desinfecção desta região com álcool a 70, vejam só que isso é externo, né? Isso também acumula micro-organismos do ambiente. Então, eu higienizo esta região para minimizar a possibilidade de trazer micro-organismo para dentro da minha amostra que eu estou coletando. Com uma seringa e agulha esterilizadas, ó, eu vou puncionar esta região, né, nesta junção que tem aqui, e vou coletar a amostra que ficou depositado aqui nesta região. É uma forma também de fazer a coleta. Eu retiro aqui, ó, cerca de 10 ml. Lembra lá que eu falei para vocês? É preciso muita amostra? Não, 2, 5 ml, 10 ml no máximo, tá? Não esqueça que eu vou retirar pouquíssima amostra para fazer essa coleta. Então, aqui eu estou falando para vocês de 10 ml. Então, nós ficaríamos aqui entre o parâmetro. Vamos coletar uma amostra que não tenha reclamação que é pouco ou que é muito? Então, vamos ficar aqui, quando for para a urocultura, a gente coleta uma quantidade entre 5 e 10 ml. Essa seria uma quantidade ideal, tá? Para fazer a minha análise de urina. E isto em algumas situações. Jato médio dá para coletar essa quantidade? Dá. Esta aqui, na coleta em sonda vesical, é possível? Sim. Mas lá na criança, professor, vai ser possível? Talvez não. Né? Talvez ela urine só um pouquinho, 2 ml, 3 ml. Então, mas isto será suficiente, tá? Então, esta quantidade, como eu tenho falado para vocês, pode ser 2 ml, 5 ml, 10 ml. Essas quantidades, elas darão para eu fazer a minha urocultura, tá? Então, eu vou puncionar. Então, veja que eu estou tomando todo o cuidado. Eu estou higienizando a cânula para não trazer micro-organismos, agora não mais da microbiota, mas do meio ambiente para a minha amostra. Eu estou usando seringa e agulhas estéreis para não contaminar a minha amostra. E eu estou coletando desta extensão, tá? Professor, eu posso colher da bolsa, daquela bolsa que fica ali com 2 litros de urina, 500 ml, 1 litro de urina? Não posso coletar da bolsa, tá? A bolsa, não esqueça que ela vai ficar armazenando essa urina. Urina, ela é um excelente meio de cultura. Por que ela é um excelente meio de cultura? Porque a urina, ela está presente nela todos os elementos que nós não utilizamos no nosso metabolismo ou que nós ingerimos em excesso, eles são excretados na urina. Então, na minha urina eu tenho proteínas, na minha urina eu tenho açúcares como a glicose, por exemplo, claro que não em grande quantidade, mas eu tenho restos, né? Eu tenho diversos outros produtos do meu metabolismo que são nutrientes. E as bactérias vão aproveitar aquilo para se multiplicar. Então, a coletor lá já vai estar contaminado. Não esqueçam que na uretra vem micro-organismo, né? Então, o paciente está sondado 5 dias. Ali vai colonizar novamente, ali vai passar micro-organismos da uretra, vai introduzir lá. A manipulação dos profissionais, por exemplo, se encheu aquela bolsa coletora, tem um profissional lá que vai manipular, né? Vai abrir, vai esvaziar aquela urina. Então, tudo isso é manipulação. E ele acaba levando o micro-organismo para aquela região.
E se ele deixar micro-organismos ali, tem urina, que é um excelente meio de cultura, ela vai se multiplicar. Por isso que eu não devo coletar da bolsa coletora, tá? Na maioria das vezes, no ambiente hospitalar, eu tomo cuidado de coletar quando eu estou inserindo esta sonda. Então, veja só, o médico prescreveu a sondagem vesical de um paciente e, paralelamente, ele pediu a urocultura desse paciente. Então, quando eu faço isso, eu estou minimizando também. Porque, eu higienizei a região genital do paciente, agora eu estou inserindo a sonda estéreo pela primeira vez, eu já fechei aqui, estou coletando a minha amostra, é como se eu estivesse pegando diretamente da bexiga urinária. Na maioria das vezes é isso que é recomendado, né? No momento da sondagem você já solicita uma urocultura. Mas muitas vezes o paciente já está com essa sonda lá, né? 7 dias, 10 dias, e aí mesmo ia solicitar uma urocultura. Então, eu vou coletar mesmo nesta situação. Essa amostra coletada aqui, com a minha seringa e a minha agulha estéril, eu vou colocar num frasco esterilizado e vou encaminhar para o laboratório, tá? Então, aqui nós já vemos a terceira possibilidade de coleta de amostras para urocultura. Jato médio, urina de qualquer jato e urina de sonda vesical de pacientes normalmente de ambiente hospitalar. E a outra possibilidade, a quarta possibilidade, é a colheita de amostras de urina por punção suprapúbica. Esta amostra ela é considerada padrão ouro. O que é uma amostra padrão ouro? É aquela amostra que tem quase 100% de representatividade. Eu falei para vocês que a infecção urinária ela acontece onde? Na bexiga urinária. É na bexiga urinária que vai acontecer o processo infeccioso, né? Então, aqui nós visualizamos o que é o gênito urinário, uretra, né? Chega aqui na região, então toda essa região é região gênito urinário, que nós vimos que pode vir quem? As amostras biológicas. Olha aqui a próstata presente, né? Mas vamos ficar aqui no que nós estamos falando, que é a infecção urinária, que acontece aqui na bexiga urinária. E a punção suprapúbica, a colheita é feita com agulhas e seringas esterilizadas diretamente da bexiga urinária. É por isso que ela é considerada padrão ouro, né? Porque esta forma de coleta, ela minimiza quase 100% a possibilidade de contaminação com amostras da uretra. Por exemplo, a urina não passará mais pela uretra, então eu vou evitar a contaminação da uretra. Eu vou minimizar a contaminação com micro-organismos da microbiota normal da região genital. Aqui eu já coleto diretamente da bexiga urinária. Quem vai fazer essa coleta é um profissional também capacitado para isso. Normalmente um urologista que chegará aqui, Então aqui tem um procedimento, um urologista fazendo um procedimento, Ele fez a asepsia desta região suprapúbica aqui, né? Vocês estão vendo o amarelinho aqui, ele usou substâncias para limpar, para diminuir a microbiota. Depois ele fez uma pequena incisão cirúrgica aqui, com uma lâmina de bisturi estéreo, né? Depois ele passou um guia diretamente lá dentro da bexiga urinária e depois ele inseriu a sonda vesical, né? Olha, essa sonda vesical está lá dentro da bexiga urinária. É nesse momento que ele estiver realizando esse procedimento que ele vai fazer a coleta do material. Que material? Urina. Ou seja, ele está tirando diretamente da bexiga urinária. Professor, essa amostra vai chegar com muita frequência? Não. Raramente ela chegará, mas é uma amostra padrão ouro de altamente de qualidade. Em que situações é que eu vou fazer isso, né? Porque não é todo momento que vai funcionar a bexiga urinária para tirar a urina de lá, né? Então tem algumas situações específicas em que o médico solicita esta coleta por punção suprapúbica. Primeiro, de recém-nascidos. Então eu já tentei todas as possibilidades. Vamos lá. Jato médio, tem como eu coletar de um recém-nascido? Não. Primeiro jato eu já tentei, né? Já fiz a higienização, já coloquei aquele saco coletor, mas o meu recém-nascido não produziu urina, não consegui coletar.
Mas eu preciso fazer a urocultura. Eu suspeito que esteja com uma infecção na bexiga urinária, mas eu já gastei as minhas duas possibilidades. Recém-nascido pode ter alguma contraindicação para sondagem vesical, por exemplo, e aí eu eliminaria a minha terceira possibilidade de coleta. Então, só me resta uma, que é a punção suprapúbica, né? E aí o médico vai lá e coleta especificamente da bexiga. Não necessariamente ele precisa deixar essa sonda lá, como a gente está visualizando. Muitas vezes ele só punciona lá, né? Então ele vai lá, faz a higienização da região suprapúbica, insere uma agulha aqui, agulha e seringa estéril, e coleta a urina diretamente da bexiga urinária. Então, vocês veem que isso não é um procedimento rotineiro, ele acontece esporadicamente. Quando o meu cliente tem contraindicação de cateterização, porque senão eu passaria esse catéter, né, a sonda vesical, pela uretra e deixaria aqui dentro da bexiga urinária. Mas quando o meu paciente tem uma contraindicação de cateterização, qual seria essa contraindicação? Um tumor prostático, por exemplo, que está fechando essa uretra, a presença de cálculos renais, né, presos aqui na uretra, por exemplo, e aí não tem como coletar, como passar uma sonda por aí. Então acontece, tá, pessoal? É muito comum de acontecer de não ter possibilidade de passar uma sonda aqui através dessa uretra. E aí nessa situação, como o paciente tem contraindicação de cateterização, outra situação é o paciente ter um tumor, por exemplo, né? E aí não tem como passar, tem contraindicação de passar. E aí eu posso fazer essa cateterização. Se ele tem contraindicação de cateterização, eu vou fazer essa punção suprapúbica. Outra situação, suspeita de infecção por bactérias anaeróbias, né? Então vejam só, eu já coletei jato médio, primeiro jato, já fiz todas as minhas possíveis análises e aí não consigo encontrar micro-organismo. A minha cultura dá sempre negativa. Mas o paciente continua com a clínica de uma infecção urinária. O médico continua suspeitando que ele esteja sendo acometido por uma infecção urinária, né? Então, ele pode suspeitar de uma bactéria anaeróbia. Não esqueça que este ambiente bexiga urinária, ele é um ambiente fechado. Ele é um ambiente em que eu tenho uma pequena quantidade de oxigênio disponível aqui, tá? Então, micro-organismos anaeróbicos, ou seja, aqueles que não precisam de oxigênio, eles são preponderantes em se desenvolver aqui, né? E se eu coleto da forma convencional, este micro-organismo, a minha cultura pode estar dando negativa, porque esse micro-organismo em contato com o oxigênio, já que ele é anaeróbio, ele pode morrer. E é por isso que as minhas culturas, com amostras coletadas por jato médio, primeiro jato, enfim, estão dando negativas. E aí é uma das recomendações em que eu faço para a coleta de material por punção suprapúbica, quando eu quero identificar as bactérias anaeróbias. Porque, vejam, eu estou tirando ela diretamente da bexiga urinária. E é lógico que quando eu retirar essa amostra, eu tenho que tomar cuidado no transporte dela. Se eu quero identificar bactérias anaeróbias, eu coleto por punção suprapúbica, mas o meu transporte, ele também terá que ser no ambiente em que não tenha a presença de oxigênio, senão meu micro-organismo morrerá. Olha a importância do transporte da amostra. Quando eu semear no meio de cultura, eu tenho que colocar lá na minha estufa, num ambiente anaeróbio também, porque senão eu ficarei com o mesmo problema e não estarei resolvendo ele. Então, se a minha suspeita é de bactérias anaeróbias, eu tenho que fazer os procedimentos relacionados ao cultivo de bactérias anaeróbias, porque senão eu ficarei com o mesmo problema. Então, essa aqui é a quarta possibilidade, né, de coleta de urina por punção suprapúbica. Ela é considerada padrão ouro porque ela minimiza quase 100% das possibilidades. Então, se tiver micro-organismo aqui na bexiga urinária, mesmo que seja em pequena quantidade, eu vou conseguir identificá-la na cultura, né? Tanto que aqui na punção suprapúbica, eu não preciso ter o crescimento de uma grande quantidade de micro-organismos.
Em uroculturas feitas de amostras coletadas por punção suprapúbica, cresceu uma colônia, 2 colônias, já é suficiente para eu definir que está ocorrendo uma infecção urinária. Diferente do jato médio, do primeiro jato, que a contagem de micro-organismos ela será muito mais elevada. Tá? Queria fazer um parêntese e dizer que a urocultura é uma cultura quantitativa. Eu preciso que o meu micro-organismo cresça e eu preciso definir a quantidade que ele está crescendo. Porque ela é uma cultura quantitativa. E para cada tipo de coleta dessa tem uma quantidade. Então, por exemplo, para a punção suprapúbica, cresceu 2 colônias, eu vou quantificar ali uma pequena quantidade de micro-organismos, é suficiente para eu dizer que está ocorrendo um processo infeccioso. Para jato médio, eu já tenho que ter uma contagem de bactérias elevada, 10 a quinta. É muita bactéria, né? Para eu considerar que esteja ocorrendo um processo infeccioso. Mas isso nós veremos posteriormente, inclusive na próxima disciplina de vocês. Tá? E aqui a gente encerra a questão da coleta de material e da onde? Da região geniturinária. Eu dei o exemplo apenas de coleta de amostras e transporte de amostras para urocultura. Nós vimos que aí tem 4 possibilidades, né? Urina de jato médio, urina de primeiro jato, urina de sonda vesical e urina de punção suprapúbica. E nós vimos que em cada situação dessa eu tenho que me adequar. Então não tem como eu passar uma receita de bolo para vocês, né? Tem informações que são inerentes a cada tipo de coleta desse, inclusive da contagem do número de micro-organismos que estão crescendo na cultura. Isso está relacionado com o tipo de coleta que foi feito. Ok? Então, essa é a primeira amostra biológica que a gente está falando. Nós vamos agora para um outro sítio. Não esqueça que nós estamos na fase pré-analítica, que nós elegemos a coleta e o transporte de amostra. Terminamos de falar de amostras de urina e agora nós vamos falar de amostras de pele e anexos. É um outro sítio de onde chegarão a amostra para vocês analisarem. Professor, quais serão essas amostras que chegarão? Nós estamos falando de peles e anexos a essa pele. Então, procedimento laboratorial. Então, pode ser, por exemplo, aqui lesão de pele. Como é que eu vou fazer de lesão de pele? Porque, vejam, não tem por que eu solicitar uma coleta de uma determinada amostra, como peles e anexos, se a minha pele estiver íntegra. Se na minha pele não estiver ocorrendo um processo infeccioso. Se eu não suspeito que ali esteja um micro-organismo patogênico causando a piora dessa lesão ou a abertura dessa lesão de pele, né? Então, eu posso coletar amostras dessas lesões e, normalmente, é o exudato, né, dessas lesões que eu vou coletar. E aí eu posso coletar dessas amostras de pele amostras superficiais, amostras mais profundas e amostras advindas, por exemplo, de uma ferida operatória. Então, por exemplo, a minha pele está íntegra. Quais são as possibilidades de uma abertura, de uma solução de continuidade? Por exemplo, uma queimadura pode acontecer? Pode. Uma escara de decúbito, por exemplo, a gente tem um calcânio aqui, ó, de um paciente que ficou muito tempo com essa região, né, calcânea que tem proeminência óssea, que tem pouco tecido, e aí ele ficar na mesma posição, daqui a pouco as células desse tecido, pele, morre. E ao morrerem vão abrir uma lesão, né? Lesões no calcânio, lesões no trocante, que é essa região lateral aqui. Então, a gente vê, olha essas lesões que abrem aqui, né? Então, aqui eu tenho aberto, eu tenho possibilidade de coletar. Então, superficial, o exudato, por exemplo, de uma lesão promovida por queimadura. Eu posso coletar de uma lesão mais profunda como essa. Olha aqui como esta lesão é profunda. A barreira inicial da pele já desapareceu, né? As camadas da pele
já passou pelo tecido adiposo, que é um pouco mais profundo, e eu já consigo visualizar aqui o tecido muscular. Então, isso significa que é uma lesão de pele profunda, é de lá que virá a minha amostra. E lesões de pele promovida por uma incisão cirúrgica, né? Eu tenho a minha pele íntegra, mas eu preciso fazer uma incisão cirúrgica para eu fazer alguma intervenção, né? E ela pode ser das mais simples, então tem uma fratura óssea. Não tem como eu ter acesso para promover a melhora, né, desse osso que está fraturado, de um posicionamento desse osso fraturado, se eu não fizer uma incisão cirúrgica, né? Então, elas vão das mais simples às mais complexas, que elas podem ser pontuais, até a mais complexa, por exemplo, cirurgia cardíaca, você abre o tórax do paciente, né? Você serra esse osso externo e literalmente abre a cavidade torácica para você observar, ou para fazer um transplante cardíaco, ou para fazer um transplante de uma válvula, ou para fazer uma ponte de safena, por exemplo. Então, a minha pele estava íntegra, mas agora eu rompi essa barreira de defesa, né? E agora micro-organismos podem ter acesso a esta região, esta solução de continuidade, e muitas das vezes infecciona essas incisões cirúrgicas e o médico solicita a coleta de material para determinar qual agente patogênico que está causando a infecção e a piora desta lesão aqui, tá? Então, é por isso que eu coloco aqui para vocês que essas amostras de pele podem ser superficiais, profundas ou operatórias. Das lesões profundas, por exemplo, ou de tecidos, né? Vejam que não é só o exudato que eu coleto, né? Então, aqui, por exemplo, se eu exemplificasse nessas três situações, pode ser o exudato? Pode. Então, eu posso coletar com suave o exudato de uma queimadura, eu posso coletar o exudato de uma escara de decúbito, eu posso coletar o exudato da ferida operatória, né? Muitas feridas operatórias, às vezes, a infecção se instala e aí eu tenho secreções purulentas e aí eu coleto essa amostra daí. Então, é possível coletar com suave superficialmente? Mas eu também posso coletar fragmentos de tecido, tá? E aqui é algo novo que eu estou apresentando para vocês. Porque até agora eu tenho mostrado para vocês que a gente tem coletado o quê? Normalmente nossos líquidos corpóreos, né? Urina, exudato, como eu estou falando aqui para vocês, coprocultura, né, que é as fezes que eu coleto, escarro, que é a secreção, que é aquele muco que eu coleto. Mas muitas das vezes pode chegar o fragmento do tecido para você fazer uma análise microbiológica. Nós não podemos confundir aqui que este fragmento de tecido não é para eu analisar a estrutura tecidual, não é para eu analisar a estrutura das células, né? É possível fazer esse tipo de análise patológica, vamos dizer assim, mas quem faz é uma outra vertente, tá? Inclusive o profissional biomédico pode fazer isso daí, né? Fazer análises patológicas, por exemplo, tá? Mas não podemos esquecer o nosso foco. O nosso foco aqui é microbiológico, é encontrar o agente patogênico que está causando esse processo infeccioso. Então, pode chegar um fragmento de tecido, que a gente chama de biópsia, mas é para eu fazer análise microbiológica. Então, veja, agora eu não quero mais o exudato dessa ferida. Eu quero que você analise o tecido, né? Então, vai chegar um fragmento de tecido para você fazer a análise microbiológica. Então, como é que você vai coletar? Margem e profundidade da lesão. Então, vamos ficar com esta lesão aqui. Então, o que é a margem da lesão? A margem é essa região, esta borda da lesão, né? E a profundidade da lesão? É tecido mais profundo, né? É fragmentos de tecido. Aqui a gente está vendo o músculo e ele ainda não está necrosado, né? Apenas algumas regiões aqui. Então, pode ser um fragmento desse? Pode. Mas quando o tecido está morto, está muito purulento e eu quero a profundidade da lesão, eu retiro esse tecido superficial morto e vou coletar ele um pouco mais profundo. Então, pode ser aqui da região central,
mas pode ser aqui um tecido profundo aqui da margem, por isso que eu coloco margem e profundidade da lesão. Porque aqui na margem desta lesão é onde vai estar sendo acometido, né? Não esqueça que daqui a pouco esta lesão vai aumentar. Significa que esta região que está sendo mais acometido pela presença de micro-organismos. Então, o fragmento de tecido vai sair desta margem e aí, se tiver tecido morto, eu retiro e coleto da profundidade. Não esqueça que eu não estou falando de biópsia, por isso eu estou coletando um fragmento de tecido. Eu tenho que descrever o local da coleta e o tipo de lesão. Então, eu coletei, eu tenho que coletar lá. Coleta de material para análise microbiológica da superfície e profundidade da lesão. Pronto, informação importante isso daqui. Amostras superficiais não são recomendadas quando a cultura é para bactérias anaeróbias. Olha aí o anaeróbio surgindo novamente. Se quem está piorando esta lesão é uma bactéria anaeróbia, significa que ela não está na superfície desta lesão. Ela está em tecidos mais profundos, porque quanto mais nós vamos aprofundando no tecido, mais a presença do oxigênio vai estar diminuída. Se eu estou procurando uma bactéria anaeróbia e eu coletar o exudato aqui, quem eu vou encontrar? Vou encontrar bactérias aeróbias. Bactérias que vivem na superfície, vivem na presença de oxigênio. Micro-organismos, inclusive da própria microbiota da pele do meu paciente. Né? Não esqueça que essa pele é colonizada por microbiota. Né? Então, se eu suspeito que o que está piorando essa lesão é uma bactéria anaeróbia, eu tenho que coletar da profundidade desta lesão, porque é no tecido mais profundo que vão estar presentes essas bactérias que estarão causando a piora desta minha lesão de pele. Nestas situações, quando eu coleto SUAB, por exemplo, eu não devo encaminhar somente pus, né? Porque o pus, ele não é uma amostra significativa aqui. O pus, ele é resultado do embate entre o sistema imunológico e os micro-organismos que estão presentes aqui, inclusive micro-organismos da microbiota normal. Né? Então, em lesões, esses tipos de lesões de pele aqui, qual é o recomendado para coleta? Eu faço a higienização dessa região. Então, vejam, isso aqui vai estar com um curativo, e aí você vai orientar a enfermeira, o médico que está tratando aqui, a fazer a coleta. Então, você vai recomendar que ele retire o curativo, que ele faça uma higienização. Aí, quando ele tirou o curativo, viu que estava cheio de pus. Não é esta amostra que eu quero. Eu vou fazer a higienização com uma solução fisiológica ou qualquer outra solução que use para limpar superfícies de lesões de pele. Retiro o pus e aí eu vou coletar, no caso se for biópsia, vou coletar um fragmento do tecido profundo. Esta é uma amostra adequada. Se for SUAB que eu quero, aí sim, após a higienização, retirando o excesso de pus, aí eu vou coletar com o meu SUAB de forma mais incisiva, tá? Eu vou encostar e apertar esse meu SUAB, vou rotacionar ele e vou trazer. Não esqueça que você, como biomédico, você vai fazer o que foi lhe solicitado. Se foi solicitado SUAB de exudato de lesão de pele, vai fazer a higienização, retirar o excesso de pus e coletar com SUAB de forma mais incisiva para trazer aquele material de lá para você analisar. Se foi biópsia que foi solicitado para você fazer, como é que você vai fazer a coleta? Higienização, lavar para retirar a secreção purulenta. E agora você vai retirar um fragmento do tecido, das bordas e da profundidade da lesão. E aí vai chegar para você fazer essa sua análise. É isso que nós trataremos na próxima aula, que o nosso tempo já se encerrou. Ok? Alguma dúvida? Por mim, não, professor. Então tá. Eu quero que vocês guardem a informação. Eu estou tentando colocar de uma forma didática para vocês, para a gente começar assimilando, né? Eu comecei com as fases do diagnóstico microbiológico, eu falei de cada fase dessa, e agora nós vamos eleger de cada fase dessa
algo para nós aprofundarmos. Então, eu elegi da fase pré-analítica a questão da coleta e do transporte de diversas amostras biológicas, tá? E nós vamos continuar o nosso caminho, depois passaremos para a fase analítica e depois passaremos para a fase pré-analítica. Ok? Então, por hoje é isso. Muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia.